Maravilha, muito bom ter você de volta. Então, vamos dar continuidade ao nosso curso de auriculoterapia na visão da medicina chinesa. E agora vamos então entender as indicações da auriculoterapia. Tendo em vista que estamos falando de uma técnica utilizada tanto para diagnósticos, mas também para tratamento de desequilíbrio corporal e patológico, ou seja, de doenças, a técnica consiste na estimulação dos pontos específicos que indicam partes orgânicas do corpo como alteração funcional, provocando e estimulando na região periférica e desencadeando reações neurológicas e bioquímicas no nosso sistema nervoso central, causando desta forma liberação de substâncias como endorfina e também a cérebro. E isso é muito importante quando nós estamos falando de tratamento, principalmente na questão positiva. São inúmeras as indicações da auriculoterapia, ao qual podem citar como tratamento de dores por traumas externos, enfermidades reumáticas, endócrino-metabólicas, funcionais e até mesmo alterações emocionais e crônicas, podendo ser utilizadas então, portanto, como tratamento de patologias específicas, com vantagens de produzir resultados rápidos, como também em processos anestésicos. Em compreendimento, ou seja, ao compreendermos que o uso dessa técnica tem de grandeza eficácia, principalmente em transtornos psicológicos, é necessário dar uma atenção para o mal do século, que é a nossa ansiedade, aonde Augusto Cury sempre vem trazendo isso para nós. Dessa forma, o transtorno da ansiedade, quando vemos de uma forma generalizada, é muito comum em adultos e é caracterizado por manifestações de ansiedade que oscilam ao longo do tempo, mas não ocorrem na forma de ataques nem se relacionam com situações determinadas. Essas alterações se fazem presentes na maioria dos dias e por longos períodos de muitos meses ou anos. E são evolução, ou seja, e sua evolução tende à cronicidade. O sintoma principal é a expectativa apreensiva ou preocupação exagerada mórbida. Nesse caso, sempre indicamos os pontos Shimen, rim e simpático, coração, estômago, pontos de ansiedade e depressão. Quando agora nós falamos na questão contraindicação, eu quero que vocês parem e pensem na seguinte questão. Nós estamos utilizando alguns objetos na região auricular. Semente, cristal, agulha. Quais são as contraindicações que vocês acham que pode acontecer no corpo do seu paciente? Então, veja bem, normalmente, quando a gente fala sobre contraindicação, é muito comum sabermos que na prática da auriculoterapia acrescenta muitas vantagens, tanto nas associações e em outras técnicas, como nós já vimos repetindo várias vezes. Como o uso isolado pelos seguintes fatores pode ser administrado com ou sem agulhas, e nesse caso, o uso de semente, de mostarda, por exemplo. Fácil administração, pode ser aplicada no cliente sentado ou deitado. Isso é uma vantagem maravilhosa. Tá? Por quê? O paciente ele pode estar sentado, deitado, no aconchego do seu lar. O cliente não precisa se despir para o tratamento, tá? Outra questão muito importante. E dessa localização ocorrente, o ponto da aplicação, avaliação da energética, a técnica é muito segura para aplicações, em crianças, idosos e extensa variedade de recursos de estímulo terapêutico. Pode ser usado agulha e microesferas. Pode ser aplicado como outros sintomas de acupuntura, e em conjunto com outras técnicas, outras terapias, de maneira ao qual a gente já vem vendo, ao decorrer do nosso curso.
Como a auriculoterapia tem uma ação automática direta sobre o cérebro, uma outra questão positiva indicada do nosso tratamento, o seu uso deve ser criteriosamente exercido por um profissional capacitado, de conhecimento sobre a medicina tradicional chinesa, e como, por exemplo, um acupunturista, pois qualquer interpretação errada do diagnóstico pode levar a um esquema errado da terapia. Os efeitos de erros na acupuntura ou na auriculoterapia se manifestam em longo prazo e poderá, ou seja, o nosso paciente apresentar um quadro de bem-estar imediato, mas o fenômeno também ele pode apresentar algumas inquietações se o nosso paciente ter um profissional de não conhecimento específico. Ou seja, o fenômeno é aparente e pouca duração, cedendo lugar depois de manifestações reversas, como vertigem, tontura e efeito rebote, como por exemplo. Alguns possíveis efeitos colaterais que a acupuntura, a auriculoterapia pode apresentar para os nossos clientes o principal efeito colateral da auriculoterapia são as sensações penetrantes que ocorrem quando as agulhas são inseridas no ouvido externo ou quando estimulação elétrica intensa é aplicada a um ponto da acupuntura do ouvido. Para pacientes sensíveis, a orelha deve ser tratada mais suavemente e o uso de sementes da orelha podem ser preferidas. Se a intensidade da estimulação é desconfortável, o nível atual deve ser reduzido ou a duração da estimulação encurtada. A própria orelha às vezes pode ficar sensível e inflamada após o tratamento. Alguns aspectos, como vermelhidão ou sensibilidade, geralmente desaparecem dentro de pouco tempo, tal como acontece com a acupuntura corporal. Alguns pacientes ficam muito sonolentos após o uso da auriculoterapia. Tratamento como a acupuntura também acontece esses sintomas. Então, é muito comum dos nossos pacientes desencadear um pouco de sono. E isso é o que nós procuramos muito no nosso tratamento, porque demonstra relaxamento e atividade cerebral. Então, nós vemos pontos positivos que os nossos pacientes eles não precisam se despir, é um tratamento rápido, pode fazer sentado, deitado. Eu, particularmente, gosto de atender paciente deitado, porque assim eu coloco ele na maca, eu tenho uma altura já alinhada comigo sentado e ele deitado, eu tenho um acesso muito perfeito do seu pavilhão auricular e assim o tratamento é eficaz. Vimos as contraindicações e os possíveis efeitos colaterais que a auriculoterapia pode causar em um paciente com sensibilidade. Beleza, meus queridos? Fico por aqui e até a próxima. Valeu!